Paz e bem, sou Paulo da Costa Paiva, leigo, professo na Ordem Franciscana Secular e também idealizador da mídia digital Partilha Franciscana. Hoje vamos dar continuidade o testemunho, os relatos de santos, beatos, veneráveis e servos de Deus na Ordem Franciscana Secular. Hoje vamos falar de Santa Margarida de Cortona, penitente da Ordem Terceira, que nasceu em 1247 e faleceu em 1297. Foi canonizada por Bento XIII no dia 16 de maio de 1728. A penitência marcou a vida de Margarida, que nasceu, como falei antes, em 1247 em Alviano, Itália. Foi por causa de sua juventude, período em que experimentou todos os prazeres de uma vida voltada para as diversões mais irresponsáveis, que Maria começou seus primeiros passos na sua vida de bem-aventurança, de santidade. Margarida ficou órfã de mãe quando ainda era muito criança. O pai se casou de novo e a pequena menina passou a sofrer duramente nas mãos da madrasta. Sem apoio familiar, ela cresceu em meio a toda sorte de desordens, luxúrias e prazeres. No início da adolescência, se tornou amante de um nobre muito rico e passou a desfrutar de sua fortuna e das diversões mundanas. Um dia, porém, o homem foi vistoriar alguns terrenos dos quais era um proprietário e foi assassinado. Margarida só descobriu o corpo alguns dias depois, levada misteriosamente até ele pela cachorrinha de estimação que acompanhara o nobre na viagem. Naquele momento a moça teve um lampejo de arrependimento e percebeu a inutilidade da vida que levava e voltou para a casa paterna, onde pretendia passar o resto da vida na penitência. Para mostrar publicamente sua mudança de vida, compareceu à missa com uma corda amarrada ao pescoço e pediu desculpa a todos pelos excessos de sua vida passada. Só que essa atitude encheu a sua madrasta da inveja, que fez com que ela fosse expulsa da paróquia. Margarida sofreu muito com isso e chegou a pensar em retornar à sua vida de luxúria e riqueza. No entanto, com firmeza, conseguiu se manter dentro da decisão religiosa, procurando os franciscanos de Cortona e conseguindo ser aceita na Ordem Terceira. Para ser definitivamente incorporada à Ordem, teria que passar por 3 anos de provação. Foi nessa época que ela se infligiu as mais severas penitências que foram vistas como extravagante, relatada nos antigos escritos, onde se lê também que essa atitude foi tomada para evitar as tentações do demônio. Seus superiores passaram a orientá-la e isso a impediu de cometer excessos nas penitências. Aos 23 anos, Margarida de Cortona, como passou a ser chamada, foi premiada com várias experiências de religiosidade que foram presenciadas e comprovadas pelos seus orientadores espirituais franciscanos. Recebeu visita dos anjos da guarda, teve visões, revelações e mesmo aparições de Jesus, com quem conversava com frequência durante suas orações contemplativas. Ela percebeu que o momento de sua morte se aproximava e foi ao encontro de Jesus serenamente, no dia 22 de fevereiro de 1297. Margarida de Cortona foi canonizada pelo Papa Bento XIII
em 1728. E o dia de sua morte, indicado, que seria o dia de sua morte, indicado para sua veneração litúrgica. Aqui temos a história de Santa Margarida de Corcuna, que teve uma infância muito difícil por ter perdido a sua mãe muito nova. E seu pai se casou com a madrasta que não era muito boa com ela, Então, a ausência do amor dessa mãe, logo na adolescência, aflorou de uma forma desordenada. Então, esse vazio que tinha em seu coração da ausência do amor materno, ela procurou nessa vida fugaz de prazeres e luxúrias, na qual se envolveu com um homem muito rico. E com a morte desse homem, seu coração foi tocado por um profundo arrependimento, numa necessidade de uma vida nova, numa vida onde ela verdadeiramente se sentisse amada, onde ela se sentisse verdadeiramente acolhida, fortalecida, onde seu porto seguro nada abalasse mais, nem a própria morte. E esse porto seguro dela seria o próprio Cristo, uma vida em Cristo. Com certeza foi um processo que não foi nada fácil. Não sabemos quantos anos ela passou aproximadamente nessa vida de luxúria, de riqueza, nessa vida fugaz. Mas quando ela abraçou sinceramente essa vida, ela foi até as últimas consequências. Por mais que no começo da sua conversão ela ainda foi perseguida, até pela própria madrasta, na qual ela sentiu ainda um receio de fraqueza e de voltar àquela vida mundana. Mas ela perseverou e foi forte. Buscou auxílios com os franciscanos, aonde ela acabou entrando na ordem terceira, passando por um período de provação de 3 anos. Para a gente ser um franciscano professa, o período é aproximadamente de 3 anos. Existem formações em 2 etapas, na qual logo após recebe a profissão como franciscano secular. Então é um período de observação, um período de convivência fraterna, que não é somente as formações, é a convivência fraterna nesse período que você é observado se você tem a vocação para viver em fraternidade na espiritualidade franciscana secular. Fala também da Santa Margarida, que ela exagerava muito nas penitências, nas penitências, que causava até um certo escândalo, pelos seus excessos desordenados, na qual ela foi regrada pelos seus superiores. Mas às vezes esses excessos era porque era um enfrentamento diante das tentações que ela tinha, que ela se sentia tão fortemente atentada que ela ia a uma situação de um desespero para não cair novamente em pecado, para não voltar àquele tipo de vida que ela sabia que aquilo, por mais lhe desse prazer, era totalmente danoso, tóxico para a sua vida, para a sua alma. Então, com essas orientações, esse acompanhamento mais intenso dos seus superiores, ela conseguiu se regrar nas orações, principalmente, a qual passou anos e anos em contemplação, tendo experiências profundas, místicas, na qual, pelo seu testemunho, nos deixou até hoje a história dessa santa.
Margarina de Cortona. Mas uma mulher que na sua simplicidade, na sua perseverança conseguiu testemunhar Cristo nos passos de Francisco, na qual todos somos convidados. Não importa o nosso passado, não importa até o nosso presente. O que vai prevalecer é o que você vai fazer a partir de hoje. Que todos nós temos a oportunidade de mudar de vida. Todos nós temos a oportunidade da felicidade. Todos nós temos a oportunidade de termos essa comunhão com Cristo, de anunciar Cristo pelo nosso testemunho de uma vida nova. Todos nós somos convidados a uma vida nova. Nunca diga que para mim não dá mais, eu já estou perdido, sou um fracassado, porque tudo depende exclusivamente do seu primeiro passo, da sua iniciativa. Nada impede. A única coisa que impede é você mesmo a não perseverar. Busque incessantemente essa unidade com o Pai, por Cristo, por intermédio do Santo Espírito, a santidade, a uma vida transformadora para si e para o próximo. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz, como fala Pai Francisco, e que a gente busque essa conversão por toda a vida. São Francisco de Assis, rogai por nós, paz e bem.